escritura para esse início de vídeo. Livro de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saúdo vocês que vão estar a ouvir mais essa programação. Deus abençoe, que você seja bem-vindo a esse canal e que você receba as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo através da palavra de Deus que será ministrada aqui neste programa. Deus possa abençoar muitíssimamente a sua vida e que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos e em todos, pelo poder dele, que é o autor. Ele, o Senhor Jesus Cristo, ele é autor e consumador de toda boa obra. Deus Papai Grande Águia, aqui iniciando mais essa programação. Deus abençoe a todos vocês. Aleluias. Vou citar uma escritura em Atos capítulo 4, aqui no versículo 12, para iniciar essa programação. Versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja Deus. Dia, ao iniciarmos um novo dia, com a certeza em nossos corações e pela fé que Deus nos tem dado, estaremos vencendo mais as lutas deste dia e usufruindo das ricas e maravilhosas bênçãos do nosso Pai amado. Bem, dois assuntos para nós hoje falarmos um pouquinho. É claro que é só superficialmente, não tem como nos aprofundarmos assim, né? Devido à nossa programação ter um tempo limitado. Mas vamos lá rapidamente falar um pouquinho sobre a regeneração e a santificação. A regeneração é nascimento. Santificação é crescimento. Viram um pouquinho de diferença? Tudo são obras de Deus, as duas coisas. É claro que na santificação nós vamos ter a nossa participação, mas com a força de Deus, né? Para conseguirmos chegar aonde precisamos chegar. Então, regeneração é nascimento, santificação é crescimento. Na regeneração, Deus implanta em nós desejos que antes não tínhamos. Que desejos são estes? Desejo por Deus, desejos pela santidade, de glorificar o nome dele no mundo. Então nós temos desejos, não só necessidade, mas desejos de orar.
Nós temos desejos de cultuar não só necessidade, não é uma imposição de um homem sobre o outro, de um homem sobre o outro. Tem que ir à igreja, tem que fazer isso, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que jejuar. Não é isto. É desejo que Deus implanta em nós, pois Ele sabe que nós precisamos disto para a nossa santificação. Então, a regeneração, Deus implanta isso em nós. O desejo de amar a todos, sem distinção de classe, cor, grau social, e que pertence à igreja que vai. Nós desejamos e Deus nos dá graça para amá-los. E também um desejo de fazer o bem aos outros e nunca o mal. Agora, quando nós chegamos na santificação, o Espírito efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então aí é isso que capacita o povo de Deus para cumprir seus novos e santos desejos. Então, você tem desejos? Isso quer dizer, você precisa de condições para realizá-los, não é isso? Dentro do mundo natural. Às vezes você tem um desejo de passear em tal lugar, assim, sonha com aquilo. Então o que é que acontece? Você às vezes não tem condições. Então você vai fazer uma economia, trabalhar mais um pouquinho, juntar um dinheiro para poder realizar aquele desejo que você tem. A mulher, quando está gestante, ela tem desejos, porque vai surgir alguma coisa lá dentro, algo clama. Então há um esforço. Muitos não têm capacidade financeiras, têm que fazer uma economia extra para cumprir aqueles desejos. E desejo bom, não é? E deve-se lutar mesmo para consegui-los. Então os cristãos se tornam crescentemente semelhantes a Cristo devido a esses desejos do coração. Porque Jesus olha lá o coração e vê o que está dentro, né? E o que vai sair fora quando alguém fala ou age é aquilo que o coração está dominado deseja. Dominado pelo amor, pelo Espírito, pelo desejo da santificação. Então você vai procurando sempre melhorar. Conhecem esse corinho? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Cristo é nossa vida real, Cristo é nossa vida real, sempre melhorando no Senhor. Então Deus nos dá a graça. Esse é um processo da santificação. Exatamente. Então nós vamos nos tornando crescentemente, à medida que os dias vão passando, as horas, mais parecidos com Cristo. Quero parecer com Cristo, você consegue quando você tem esse desejo ardente no coração. Porque Deus mudou os nossos desejos. Quando o perfil moral de Jesus, quer dizer, o fruto do Espírito, é progressivamente formado em nós. Então veja o que você desejava, como era seu comportamento, seu temperamento iracundo, vamos dizer, destemperado, né? Porque quem não tem temperança, vamos dizer, é destemperado. Uma hora é doce demais, outra hora é salgado. Uma hora é bom demais, outra hora é ruim demais, né? Com a pressão alta, né? Ou pressão descontrolada. Está lá 15/9 e de repente está 8/5, 9/4. Ixi, que descontrole, né? Mas o Espírito Santo nos é dado para nos controlar. Progressivamente, nós vamos nos parecendo com Cristo. Agora, a regeneração é um ato instantâneo que leva as pessoas da morte espiritual para a vida. É o nascimento. É obra exclusiva de Deus. A santificação é um processo constante
que depende da ação contínua de Deus no crente e consiste na contínua luta do crente contra o pecado. Mas está vendo aí? A luta contra o pecado, ela não cessa, ela não para. Então a santificação, ela vai crescendo em nós paulatinamente. Então, o método de santificação usado por Deus não é um ativismo, ou seja, uma autoconfiança. Também nem apatia, a passividade diante de Deus, de forma alguma, mas esforço humano dependente de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, verso 1. Então, Paulo fala sobre essas coisas também. Você pesquisa, por favor. Então, aí você encontra essas referências. Hebreus, capítulo 12, 14, traz uma escritura, parece que é uma ordem, mas não, é uma advertência, é uma lembrança que nós não podemos fazer as coisas de qualquer forma. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Então Deus sabe disto, que sem a santificação nós não vamos encontrar-se com Deus, ver a sua face. E sabendo que sem a capacitação dada por Cristo, nós não podemos fazer as obras de Cristo. Então, as boas obras. Sem esta santificação, nós não poderemos produzir o fruto do Espírito. Por isso, Deus nos deu o Espírito Santo. Por isso, Jesus mandou os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos deste Espírito glorioso. Pedro, nervoso, exaltado, vamos dizer assim, estupim, curto, recebesse este poder primeiro, para que depois então ele pudesse ir à casa de Cornélio, para que depois então ele pudesse instruir os irmãos, como escreve na segunda carta, primeira e segunda carta. Então, sabendo, sem a capacidade de Cristo, não podemos fazer boas obras. Mas tem uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs, saiba de uma coisa. Ele está pronto a fortalecer-nos em tudo que devemos fazer. Exatamente tudo que podemos fazer. Filipenses 4,13 nos diz: porque Deus é quem opera, ora efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, quem opera em nós, quem nos dá essa força, quem nos dá essa graça, é a minha autocapacitação? Não. É a minha apatia? Não, é Deus. Porque Ele é que opera isto em nós. Então, o que nós devemos fazer? Aquilo que Pedro nos ensina. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Exatamente, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. O que depende de nós, então? Ele faz segundo a sua vontade. Buscar. Querer. Mas Ele está dizendo, está nos mostrando cada graça. E quem te deu essa graça, esse poder é Cristo, através da santificação que vai acontecendo. Então o pecado não foi tirado, nós não somos agora mais livres do pecado, do erro, porém é mais do que uma ação contrária a essa santificação, é mais do que uma ação contrária pela qual o pecado vai apenas se restringindo e sendo reprimido sem progredir em nossa vida. Aí você está lutando contra os seus próprios desejos e exercitando os desejos do Espírito Santo. Aí se cumpre, se alguém errar, pecar, você tem um advogado, mas não é que você vai viver em pecado, eu sou fraco, a carne é fraca e vai cair no pecado hoje, amanhã não. Mas o Espírito vai mudando os seus desejos de dentro para fora. Então o pecado vai transformando você. Isso é uma transformação real.
não uma mera aparência de santificação, aquele andar parecendo estar pisando em ovos e aquelas coisas, isso não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não deve, não deve, não deve. Não, você vai sentindo o toque do Espírito e você vai aprendendo como se conduzir, como se vestir, como falar, como contribuir quando você pode contribuir, deve contribuir. Aí é o Espírito Santo que envolve o cristão. Ele não é dominado por um sistema caótico, caído da graça, chamado de Deus, chamado de Deus, chamado de Deus, é a igreja de Deus, é a Assembleia de Deus, é aquilo de Deus, é isso, aquilo. Você muda de dentro para fora, então você se torna companheiro daqueles que têm o mesmo Espírito Santo que você tem. Então você vai se separando, Deus vai separando você para usar você. E isso, Deus opera naqueles a quem Ele reivindica como a sua propriedade. Então, quando você se torna propriedade de Deus, então Deus se separa para isso. De maneira que vão tornando semelhantes uns aos outros, semelhantes à imagem do Filho. Olha Romanos 8, 29. Estamos falando rápido hoje, para concluirmos. Diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, da maneira que nós vamos crescendo nesta santificação, então nós vamos nos parecendo mais com Cristo, crescentemente mudados naquilo que éramos outrora. Então ocorre pela ação do Espírito que habita em nós. Agora já não somos nós mais que fazemos a nossa força. Nunca a nossa força vai nos mudar, nos santificar, mas é a força dada por Deus através do Espírito Santo. Então, quando esse Espírito Santo passa a habitar em nós, Romanos 8, verso 11 diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então nós não somos devedores à carne. Não somos mais devedores à carne, não somos devedores à nossa própria força. Mas tudo provém de Deus. Tudo vem de Deus e tudo é para a honra e glória do nome dEle, porque dEle e por Ele são todas as coisas. Oh, glória a Deus! Então, meus amados irmãos, Deus nos tem dado essa graça, essa força, e assim estamos prosseguindo. Prossiga, que o Espírito Santo que está em você, que mora em você, te dê essa força. Em nome de Jesus Cristo, seja fortificado nesta graça, nesta palavra, com saúde no corpo, alma e espírito, você e toda a sua família. Amém.